Fala galera, aqui quem fala é o Rogrão e hoje nós vamos dar mais um passo na nossa caminhada cronológica através da história dos games. Hoje eu trago para vocês aqui um jogo bem original do Nintendinho, que é um jogo de plataforma que não tem pulo. Hoje nós vamos falar de Bionic Commando do NES de 1988. Quer saber mais? Então bora! Bionic Commando foi recebido como uma espécie de sucessor espiritual de um jogo de arcade feito também pela Capcom chamado Commando, de 1985. Nesse game de 85 a gente tem um shooter com uma perspectiva de cima. No caso, o nosso Bionic Commando de NES é uma plataforma de ação, totalmente diferente. Mas o que tem a ver um jogo com o outro? Além do nome, em parte do jogo, quando encontramos com o inimigo pelo mapa, a gente tem exatamente o mesmo tipo de jogo que temos em Commando. E como são ambos feitos pela Capcom, a gente pode considerar aí um sucessor espiritual, sim. No que se refere à história, o jogo se passa em um cenário militar, futurista, e você é um soldado de elite que precisa resgatar um outro soldado de elite que foi raptado pelas forças inimigas, e junto disso impedir o renascimento de um império maligno. Qualquer semelhança com um maluco de bigode aí é mera coincidência, tá? No começo do jogo tem uma cutscene breve que conta um pouco da história do jogo. Vou falar sobre uma pessoa que conheci quando era jovem. Nos anos 80, encontramos um material ultra secreto de NAS chamado Albatross, um plano que nunca foi posto em prática. O generalíssimo Kilt das Forças Imperiais nunca havia visto esse plano e decidiu torná-lo realidade. A Federação decidiu impedir sua tentativa enviando nosso herói, Super Joey, mas perdeu contato com ele. Nosso bravo homem, você, o jogador, foi enviado ao Império com uma missão especial para resgatar Super Joe. E é aqui que essa história começa. O que mais me impressiona nas mecânicas do jogo é o fato de que você não consegue pular. No lugar de pular, você se movimenta através de um braço biônico para se pendurar, balançar e se movimentar entre as plataformas, o que consequentemente deixa a exploração das fases muito mais difíceis, mas também deixa tudo muito mais divertido, sem dúvida. Ao mesmo tempo que é o diferencial do jogo que torna ele tão único, é também o diferencial que torna ele também tão difícil, mas interessante. Esse braço ele faz com que você consiga ir para várias direções e se prender nas plataformas e tetos, e também serve para pegar itens e também acertar inimigos. No início demora muito para acostumar, porque você instintivamente, como você joga plataforma a vida inteira, você quer pular, mas não consegue. Mas essa mudança de dinâmica é legal porque faz você mudar totalmente a forma de pensar na hora de jogar o jogo. Eu acho isso foda. Com o tempo você vê que você tem que calcular, medir distância e etc. No que se refere a mecânicas de jogo, nós temos um mapa central com 20 áreas enumeradas de 0 a 19. E você utiliza um helicóptero para se movimentar entre elas. Cada fase que você vence, você libera ou um item ou uma arma. O jogo em si não diz como usar, mas no manual a gente consegue ler que é apertando o botão Start. No começo de cada fase, antes de você de fato entrar na fase, o jogo te dá as opções ali de itens e armas para usar. Sendo que as armas são a Normal Gun, que é a arma que você começa o jogo, a Wide Gun, a Rocket Gun, a Three-Way Gun, que é uma arma muito boa, mas tem um alcance curto que ela atira em 3 direções diferentes, é muito boa. A Dual Machine Gun e a Hyper Bazooka. Cada arma tem sua particularidade e são ótimas para fases específicas. Além de itens que o jogo tem, como vida extra, um capacete que te protege de até 3 balas, um item que cura sua vida, um rádio comunicador e etc. O engraçado aqui é que o jogo não te explica nada. Se você não tem o manual, ou se você simplesmente só não leu o manual, você fica perdidaço. Tudo bem que na época, todo jogo que você comprava vinha com o manual e etc. Mas se você for jogar nos dias de hoje, talvez você tenha problemas aí para entender o que se passa no jogo. A movimentação também entre as fases é estranha. Eu não entendi até agora o porquê que eu não conseguia ir para determinadas regiões em alguns momentos. Tudo bem que aqui o problema pode estar entre o controle e a cadeira, mas ok. Ainda sobre a movimentação sobre as áreas ali, tem uma coisa que é muito legal, que volta e meia você esbarra com os inimigos.
E aí que entra a comparação que eu fiz no começo do jogo com o Commando, que é o jogo de arcade de 85 feito também pela Capcom. Quando você encontra os inimigos, vocês vão pro front e você tem que, sozinho, derrotar os inimigos. Mas só que eles aparecem aí infinitamente. E a maneira melhor de fazer isso é ir andando, atirando e tentar atravessar a fronteira o mais rápido que você conseguir. Isso eu achei bem legal e dá uma dinâmica muito boa pro jogo. Foi uma sacada bem interessante. Mesmo, velho. E é isso aí mesmo, né, cara? Porque é muito rápido, porque se você ficar trocando, você perde. Só que se você vem aqui, você passa rápido, entendeu? Mas é legal, velho. É tipo uma dinâmica legal pro jogo, tá ligado? O jogo é muito bom, velho. Igual eu falei. Eu tô vendo que os inimigos vão vir atrás de mim, né, cara? Eu acho que o maior charme do jogo que a gente tem aqui são os gráficos. Os gráficos impressionam muito pro Nintendinho. As fases são extremamente caprichadas e todas muito variadas, com cenários totalmente distintos e com uma paleta de cores bem diferentes. Os sprites do personagem principal, principalmente quando ele tá se balançando e girando com o braço mecânico, são muito detalhados e fluidos. São realmente muito incríveis pra época. Quando eu vi a primeira vez, eu fiquei impressionado do nível de parar e ver realmente se o jogo era de 1988, porque eu achei muito à frente do seu tempo. Eu realmente, até agora, me impressiono com essa movimentação. Eu achei aquilo ali lindo. A trilha também merece um elogio. A trilha da primeira fase, ela é muito boa, ela é envolvente pra caramba, só que tem algumas ali que tem um agudozinho ali que é meio chato pro Nintendinho, eu particularmente não gosto e se repetem muito em algumas vezes. Mas eu vou ressaltar aqui duas músicas que eu vou colocar aí pra vocês que eu achei boas game musics, mas assim, ela é uma trilha sonora que não é uma trilha sonora ruim, definitivamente não. Mas, velho, não é uma trilha sonora marcante, assim, de videogame que você fala assim, cara, eu vou ali ouvir uma trilha sonora agora, sei lá, tipo quando eu escuto de Chrono Trigger, Phantasy Star e por aí vai. Não é uma trilha sonora que te, sabe assim, que te marca. Mas ela cumpre bem o papel do jogo ali, ela cumpre bem o seu papel ali e ela faz bonito, ela faz bem feito ali, sabe? Ela se empolga, ela se envolve ali com o contexto do jogo ali e deixa tudo bacaninha. Ela é caprichadinha, vamos dizer assim. E eu vou colocar duas aqui pra ilustrar o que eu tô falando. São trilhas boas, mas não é nada uau, esplendoroso. É a música da Área 1 e a Map Theme também, que são duas músicas aí muito boas. Vou colocar elas aí respectivamente pra vocês. Um dos pontos baixos aqui do jogo é a curva de aprendizado, porque eu acho que você já começa com uma mecânica que é totalmente diferente e você precisa se acostumar com ela. Eu fiquei assim, sei lá, mais de 1 hora só na primeira fase. Tudo bem, eu não sou um bom jogador, de fato não sou, mas eu achei que foi uma curva de aprendizado um pouco discrepante, assim. O jogo já começa
bem difícil, se demora pra acostumar ali, sabe? Não é um jogo fácil, tá? É um jogo difícil. Mas também, por outro lado, quando você começa a se adaptar com a mecânica, você começa a entender como funciona o braço e se movimentar livremente ali pela fase, cara, é estranhamente prazeroso. É muito, muito, muito bom mesmo. Outros pontos da jogabilidade e dos desafios do jogo que me causaram estranheza, apesar de ser legal você poder se movimentar livremente, não fica muito claro para onde você deve ir e o que fazer. Tudo bem que nas fases tem uns rádios comunicadores ali que os caras falam algumas coisas que dão uma dica, mas, cara, eu sou muito lerdo, eu preciso que alguém esfrega na minha cara pra eu entender o que tem que fazer. Além de não ficar muito claro pra onde você tem que ir, não fica muito claro quais os itens você tem que equipar, como que usa, como as armas funcionam e etc. Eu acho que uma adaptação simples ali no menu, colocando só o nome dos itens junto com a imagem, já deixaria tudo mais intuitivo, sabe? Ficaria muito mais fácil de entender do que se trata. Além disso, eu achei um jogo um pouco repetitivo. Isso de ficar spawnando eternamente inimigos, eu acho um pouco chato, assim. Fica uma coisa datada, né? Assim, a gente fala de jogo de 86, 85 ali, tem muito disso. Claro, mais pra frente também tem, mas é uma coisa que, assim, já era pra ter acabado nessa época, sabe? Outra coisa que me causou estranheza é que os chefes, apesar de terem uma música toda chamativa, visuais assim que chamam a atenção, bons sprites, né? Pô, eles têm uma fase específica pra eles ali, né? Quando você entra pra batalhar com eles ali, cara, eles são bizonhamente fáceis, é muito fácil. Eu não me lembro de um jogo que tinha chefes tão fáceis quanto esse, assim. Acho que o chefe que eu mais demorei pra passar, eu devo ter passado de terceiro, assim. É realmente muito simples. E o estranho aqui é que o caminho pra chegar até eles é muito mais difícil do que, de fato, o chefe. Eu, pra ser sincero, eu gosto do contrário. Eu gosto que o caminho seja ali desafiador, legal, né? A fase em si, mas o chefe seja muito difícil. Eu acho que a ideia do chefe é ser isso. Tipo assim, ó, agora você vai ver o que é bom pra tosse, mas aqui não é o caso. Tem uns que são ridículos, muito fáceis mesmo. O chefe que você fala, nossa, mas dentre os chefes do jogo era mais difícil. E, pô, o jogo pra ter chefe fácil, hein? Boa. É matar o cara do escudo ali que ele já tentava de alguma forma ir atrás dele ali pra arrebentar o negócio. Agora eu tenho Iron Boots. Uma curiosidade bizarra que a gente tem aqui, que a gente pode falar do jogo que eu escolhi pra falar pra vocês aqui, é que a versão japonesa do game veio totalmente sem censura. Os caras tinham símbolos do na e referências claras ao Hitler no jogo. Na versão ocidental, isso aí foi retirado. Bionic Commando não me parece ser um jogo exatamente famoso no Brasil. Eu posso estar enganado, mas eu acho que o seu maior sucesso é lá fora. Mas foi um jogo que me agradou, de certa forma. É um título bastante inovador e o principal, ele tem uma identidade própria. Você pode citar centenas de jogos de plataforma, mas jogos de plataforma sem pulo, no qual você se movimenta usando braços biônicos, eu acho que é só esse, e faz dele ser único. Por tudo isso e por ter gráficos belíssimos e uma música bacana, mas ter uma curva de aprendizado ruim, algumas coisas mal explicadas, ser repetitivo
e chefes incrivelmente fáceis, Bionic Commando é um jogo que merece ser visitado, se você é fã de jogo de plataforma. E é por essas e outras que ele fica com a nota 6.5 em 10 e aparece na nossa 18ª posição no nosso ranking, que agora aí possui 27 jogos. Pois é, galera, esse aqui foi a nossa breve análise aí, mais um passo na nossa caminhada cronológica através da história dos games, falando do Bionic Commando, um jogo de Nintendinho de 1988. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam aí, se inscrevam e vejam as playlists aí. Temos o ano de 85, 86, 87, enfim. Temos os primeiros jogos de 88 aí, estamos aí no Nintendinho, depois vamos pular pro Master System, por aí vai. Eu espero que vocês tenham gostado e, pô, por favor, vou pedir de novo, se inscrevam no canal aí e entrem no Discord do nosso canal aí, que tá no primeiro link da descrição, demorou? Muito obrigado a todo mundo que veio até aqui, um forte abraço e fui!